7 truques dos fabricantes de mentiras. Imagina uma manchete do tipo: urgente, documentos secretos do governo revelam um plano para tirar de você um cômodo de sua casa. Milhares já compartilharam esse vídeo, então logo vão censurar. Assista enquanto dá tempo. Você já deve ter visto alguma manchete parecida com essa e por algum segundo talvez você já acreditou. Não é burrice, é o seu cérebro fazendo exatamente o que ele deve fazer. Tentar avaliar informações que podem ser importantes e urgentes em pouco tempo. Mas isso pode causar problemas enormes. Cair em golpes, adoecer, tomar remédios que não curam, ou que até mesmo te matam, odiar pessoas que você nem conhece, que nada de mal fizeram para você, justificar ou ajudar criminosos. Então hoje eu te mostro aqui os 7 truques que os traficantes de mentiras usam para nos enganar. Número 1. Imagine uma manchete falsa do tipo: vacinas contra a Covid causam infertilidade em mulheres jovens. Primeira vez que você vê, você vai pensar: não sei se isso é verdade. Mas aí você já viu outras manchetes, também mentirosas, mas que falavam que a vacina da Covid causou morte súbita, doenças variadas. São todas mentiras, mas como há muitas e todas falam de supostos efeitos terríveis da vacina, isso no seu cérebro passa a ser familiar. E aí você começa a acreditar, sem nem lembrar bem de onde que vieram esses boatos. Essa é a chamada heurística da familiaridade. Quando uma coisa é muito familiar, a chance de acreditarmos que é verdade aumenta. Nosso cérebro faz isso por uma boa razão. Por exemplo, nós temos bastante familiaridade com acidentes com escorpiões ou doenças causadas por carrapatos, sei lá. Então é normal que quando a gente vê escorpiões ou carrapatos, já parte da ideia que é melhor não ficar muito perto deles. A familiaridade ajuda a gente a evitar problemas. Mas aí os traficantes de mentiras podem usar isso para enganar você. Criam familiaridade de um problema que na verdade não existe. E aí já fica uma primeira dica. Se você não quer se tornar vítima desses atalhos de familiaridade, torne-se familiar com conteúdos bons. Não se deixe bombardear por aquelas manchetes aterrorizantes, assustadoras, angustiantes, mas siga, acompanhe, receba conteúdos bons de gente confiável. Como você reconhece eles? Bom, se um cara te diz que o mundo está acabando, sua vida está acabando, a família está acabando, a moral está acabando, estamos no fundo do buraco, você fala sempre em ameaças misteriosas, terríveis e que ninguém te fala, bom, é claro que ele está usando essa estratégia sensacionalista. Então, confie e receba material de gente que faz um discurso lógico, que é fácil seguir e do qual é possível buscar as fontes, as bases. Isso está ligado a outros processos mentais. Ponto 2, que é a chamada heurística da disponibilidade e o efeito de verdade ilusória. O que é isso? Simples. Repetir, repetir, repetir uma mentira até que as pessoas achem que é verdade. Você viu a notícia de que o governo quer tirar um cômodo da sua casa. Você acha mentira. Mas você já viu outras manchetes falando de outras maldades que os governos fazem ou fizeram. Então o problema já é familiar. Você acha possível que tenha maldades por aí. E aí, se uma mentira é repetida muitas vezes, se você receber ela num áudio de WhatsApp, depois viu no Instagram, num site que você segue, você pensa, bom, então eu ouvi isso várias vezes, talvez é verdade. Se todo mundo está falando sobre isso, deve ser verdade. Número 3, a heurística do consenso e o efeito manada. As pessoas tendem a acreditar mais em algo se acharem que outras pessoas, especialmente as pessoas que a gente conhece ou que fazem parte de grupos que a gente gosta, também acreditam. O impacto disso é que desinformações que têm muito engajamento, curtidas, compartilhamento, nos parecem mais legítimas. Mais ainda se vem de bolhas que a gente gosta. A lógica é, se tantas pessoas acham que isso é importante, e se essas pessoas fazem parte dos grupos que eu gosto, aí deve existir alguma coisa de verdade. Isso é muito potente nas redes sociais, porque a própria arquitetura das plataformas faz isso continuamente. Nos fornece os indicadores de popularidade, nos mostra mais os vídeos que foram mais curtidos, nos mostra as curtidas muitas vezes. Então, isso pode alterar a percepção de credibilidade de fake news. Ponto 4, heurística da autoridade e efeito halo.
Nós tendemos a confiar em informações que vêm de figuras de autoridade, ou pelo menos que parecem ter autoridade. Parece que esta pessoa sabe do que está falando, porque tem um jaleco branco, então deve ser um médico, porque tem um diploma pendurado no fundo, e normalmente não temos condições de verificar a evidência científica do que essas pessoas falam. Então, nós perguntamos só quem está dizendo isso. É uma pessoa que tem chance de entender, parece um cientista, parece uma pessoa respeitável, então nós damos crédito. E aí tem também, junto com isso, o tal de efeito halo, ou seja, se a pessoa tem um prestígio, um carisma, se admiramos elas por um certo motivo, é uma figura pública, um político de um partido que a gente gosta, uma liderança religiosa, esse halo, esse carisma se contagia às coisas que ela diz, mesmo quando ela está falando de temas que não são da sua área. Isso também é muito poderoso, né? Pessoas que a gente admira porque são influenciadores, ou porque são famosos, ou porque são lideranças, esse carisma delas contagia nossa maneira de pensar e nos leva a pensar que mesmo quando falam de coisas que não teriam muito a ver com o que elas conhecem, são confiáveis. Ponto 5. Afetos e emoções também são fontes de poderosos truques dos fabricantes de mentiras. Imagina uma notícia do tipo: documentos secretos provam que o partido X desviou bilhões. Se é um partido de que você não gosta, provavelmente você vai pensar: eu sabia. Aquilo que é compatível com nossas visões do mundo, a gente tende a acreditar sem checar. Nossos julgamentos são influenciados fortemente por reações emocionais e menos pela análise objetiva nesses casos. O impacto disso é que a desinformação que cria emoções fortes, que provoca medo, raiva, nojo, especialmente se é direcionada a pessoas ou grupos que a gente já tem antipatia ou dos quais discordamos moralmente, a gente tende a comprar essa manchete como se fosse verdadeira, né? Isso me deixou indignado, então deve ser importante. Isso me deixou assustado, então vou alertar meus amigos, meus parentes. Isso se junta com o viés de confirmação, chamado. Ou seja, nós tendemos a preferir informações que confirmam as nossas crenças. E tendemos a ignorar as informações que contradizem o que acreditamos. Então, toda desinformação que é alinhada com minhas crenças, minhas emoções, são um terreno fértil para eu acreditar sem checar mesmo, né? Se confirma o que eu já acho, eu acredito. Isso está ligado ao chamado efeito de âncora, que é uma exposição inicial a uma informação, mesmo que depois eu descubra que era uma mentira total, ela molda meu julgamento. Se eu receber uma informação que alguém é pedófilo, mesmo depois eu descobrindo que era tudo mentira, eu vou continuar tendo impressão negativa sobre aquela pessoa. Está ancorada a minha imagem emocional daquela pessoa a uma imagem negativa. Isso é muito poderoso. Por fim, o truque básico do vendedor de tudo, o efeito escassez. Se eu te apresento algo como horário é urgente, isso é persuasivo. Tá? Muitas teorias da conspiração falam isso, né? Verdades ocultas que ninguém quer te contar. Eles não querem que você saiba disso, então isso vai sumir. É o truque clássico do marketing. Você reparou que quando você tenta buscar preços de um quarto de hotel ou de um produto, aparece algo do tipo: cuidado, só sobraram 5. Ou tem aquelas promoções com o reloginho. Esse valor é só se você comprar hoje, amanhã não vai ter mais a promoção. A ideia de que uma coisa está acabando, é escassa, te faz aumentar o valor dela. Se não pegar logo, ela some. Então eu quero já. Esse é o truque mais clássico de todo vendedor. Você não tem tempo para pensar, para comparar, para checar, corre. E aí quem vende mentira usa muito esse truque. Então esses são os 7 truques principais que tendem a fazer cair a gente em golpe ou em mentira. E não caímos porque somos burros, é porque somos humanos. Mas conhecendo esses truques, nós temos pelo menos instrumentos que vacinam a gente, faz a gente adoecer menos de mentira. Antes de você compartilhar, por exemplo, você pode esperar 10 segundos para ter o tempo de perguntar: por que eu acho que isso é verdade? Essa pergunta já ativa aquele sistema de pensamento mais lento que te faz pensar: estou acreditando só porque gosto dessa pessoa, só porque ela diz que devo ficar assustado, só porque todo mundo compartilhou, porque recebi no zap, ou tenho alguma outra maneira de checar se é verdade? E você acha que algum desses mecanismos já te pegaram?
Manda exemplo aí nos comentários de manchetes que usam algum desses truques que podemos checar junto e ver se são verdade.